E aí é louco, né? Parece que tá tudo indo para um lado, tá tudo indo bacana e... Bonifácio Silva, oficial. O Corinthians não consegue ganhar 3 seguidas. O que vai ser contra o Flamengo? Me pergunta o Rodrigo Martins, ou Martins Rodrigo aqui, né? Cara, pelo menos o Memphis vai estar de volta. O Yuri já vai estar no seu 3º jogo, pode ser? Porque o Yuri, cara, eu vi algumas pessoas falando até que ele tá numa rotação abaixo, que ele ainda não... Parece que não voltou. Cara, eu acho que o Yuri ainda conseguiu fazer algumas jogadas. Ele ficou muito tempo parado, né, gente? Ficou muito tempo parado. E eu acho que ele ainda... Ele deu um passo de peito bonito, né, foi o Vitinho que finalizou aquela bola? Acho que foi. Depois ele tem uma jogada no segundo tempo, né, que ele consegue ganhar no giro de corpo, ele dá uma deixadinha, o cara dá um carrinho, quando ele chuta ele é travado. Mas ele teve mais, ele teve uma outra chance, acho que no primeiro tempo, um chute cruzado. Cara, eu acho que o Yuri até se movimentou assim, participou. Não achei ele tão abaixo como muitas pessoas falam. É que o jogo foi... o Corinthians ia criar chances porque é o esporte, né? Mas faltou muita coisa, né? Gostei do Breno Bidon. Acho que o Bidon mais uma vez fez uma boa partida. Ali no meio, sem o Garro, ele finalizou bola na trave. Tem uma também que ele, numa combinadinha com o Matheus Bidu, ele dá uma deixadinha, engana o cara, finaliza. Essa bola agora eu não lembro se foi para fora ou se o goleiro pegou, mas ele não conseguiu fazer o gol, acho que foi para fora. Mas ele correu, se apresentou, né? O Bidon foi um cara envolvido no jogo. O Maicon achei muito abaixo. O Martins correu, nada mais do que isso, né? O Matheus Bidu na segunda linha, acho que é uma saída meio que, enfim, inevitável, né? Pela tua configuração de elenco. Enfim, cara, muitos problemas em um jogo assim, duro de assistir, na real. Fala, Chico, você vai comentar dos pênaltis do Grenal, uma vergonha, parabéns pelo seu trabalho, sou seu fã, Alan Vieira. Vou, cara, vou. Eu queria botar até o áudio do VAR aqui, mas a gente fica tomando strike no canal aqui, mesmo sendo o áudio da CBF, né? Mas, cara, eu tava ouvindo os áudios do VAR, e aí vou passar o relato aqui para vocês, tá? Vocês vão pegar aí na internet, aí tem um monte de gente divulgando. O Marcelo de Lima Henrique é um árbitro que eu respeito, cara. Respeito a sua trajetória. Fiquei indignado quando ele foi para a geladeira no começo do ano, num lance, num Inter e Cruzeiro, em que, na minha opinião, ele acertou. A comissão de arbitragem entendeu que não, deu uma geladeira nele. Depois de uma ligação do Pedrinho, presidente do Cruzeiro, para o Edinaldo Rodrigues, então presidente da CBF. Os caras arquivaram, ele quase se aposentou, voltou, já apitou clássicos grenais, achou ele super sóbrio e tal, já tem 54 anos, mas se você perceber, os 2 pênaltis, não é que eu vou isentar o árbitro agora, tá? Não é isso. Porque para mim os 2 pênaltis marcados para o Inter, os 2 primeiros, eles são escandalosos. Escandalosamente não pênalti. E ele marca a penalidade. Mas no campo ele não marca. Ele é induzido, então, pelo VAR, pelo Rodrigo D'Alonso Ferreira, e o áudio do VAR, se vocês assistirem, e amanhã a gente vai exibir no Jogo Aberto, provavelmente, ele é convencido a dar o pênalti. Os caras ficaram procurando um pênalti até os 2. O terceiro, vejam só, que não tem polêmica, ele marca no campo. O terceiro pênalti que aconteceu, ele marca no campo. Então, o Marcelo, ele não marca os 2 que não foram. Mas quando ele vai no VAR, os caras, não, mas veja só, veja bem. E inicialmente, eles entendem que não é pênalti o primeiro, que é o do carrinho do Noriega, recolhendo a perna e o Bernabé dobrando o joelho antes. Gente, é um absurdo. O VAR narra isso. E o Marcelo fala assim, foi o que eu vi no campo também. Beleza, posso reiniciar? E aí tem uma voz. Tem uma voz que fala assim, não, mas peraí, vamos olhar esse joelho aqui. Será que esse joelho aqui não foi imprudente, não sei o quê, papapá? Aí o VAR, é mesmo e tal. O Marcelo, recomendo revisão. Aí quando ele chega lá, os caras no frame a frame, olha, tem um toque aqui e tal. Sendo que o Bernabé já tá com o joelho dobrado, gente. Me ajuda. No campo dá pra ver que não é pênalti. No replay dá pra ver que não é pênalti. Mas aí os caras ficam lá. Não, peraí. Vamos ver aqui onde a gente vai achar o pênalti. Tô falando do primeiro agora, tá? Aí vamos pro segundo. Cara, a
camisa do Noriega tá assim, ó, pelo Borré. Aí ele vai tentar o cabeceio, esse braço, ok, tá aberto, antinatural, a bola raspa que a olho nu você não consegue ver inicialmente, mas também se bate no braço aberto aqui e tal, só que ele tá sendo puxado, cara. Ele não tá no campo. A arbitragem de vídeo também não entende inicialmente, não, porque tem um puxão ali, não, mas espera aí, bateu no dedo e tal, vem aqui ver. Ele vai lá ver, e aí o Marcelo entende no vídeo que aquele puxão não é uma falta de ataque. Ele entende que aquele puxão não é uma falta de ataque. Aí ele errou feio. E aí ele confirma o pênalti de novo. Noriega, você é gigante, você não tem culpa disso, cara. Ele tava chorando. O menino que tá no terceiro jogo dele com a camisa do Grêmio, veio lá do Peru, pegou uma ronha que foi estrear contra o Flamengo no Maracanã, jogou demais, o time saiu de lá com empate. Aí depois teve o jogo contra o Mirassol, que foi péssimo, realmente, mas mais mérito do Mirassol que qualquer outra coisa. E aí nesse Grenal, o cara tava sendo marcado por 2 pênaltis, cara, que não aconteceram. Olha que sacanagem que fizeram com o cara. E aí tem mais um cara que é gigante nessa história toda. Marcos Rocha. Que senhor experiente, classudo, que olha pro Noriega, meio que pro lutador, assim, bate na cara dele e fala assim, ó, precisamos de você. Há muitos mimados que são culpados dessa derrota hoje, e eu não estou exagerando, parece que acabou o mundo, perdeu pro Lanterna. Eu tenho falado há um mês que esse jogo seria difícil. Há um mês eu tenho batido nessa tecla aqui no canal, que esse jogo seria muito difícil contra o Sport. E eu vou analisar por quê. Porque eu vou explicar por que eu sempre achei que esse jogo seria difícil. E tem pela frente agora Flamengo e Inter de Porto Alegre. O futuro do Corinthians no Brasileiro me preocupa muito, porque esses jogadores só querem jogar a Copa do Brasil. Esses jogadores estão igual muitos torcedores, sabe? Que, não importa, deixa o Memphis, guarda ele pra Copa do Brasil, guarda ele. É assim que vocês estão pensando. É assim. Meu amigo, você não pode escolher jogo, o jogador não tem que escolher o jogo que ele vai se entregar ao máximo. Vestir a camisa do Corinthians é a grande motivação. Não é o jogo contra o Palmeiras, né? Um mata-mata. Não é esse jogo que tem que motivar um atleta. Vestir a camisa do Corinthians tem que ser uma motivação. Então, abram o olho, porque se Atlético Paranaense no ano passado foi uma virada de chave pro bem, cuidado com esse jogo do Sport. Cuidado com esse jogo do Sport. Tá faltando autoridade fora de campo. Dorival Júnior, ou você aperta Memphis, ou você aperta Garro, ou você aperta esses jogadores, ou então você nunca vai ter um time titular para colocar em campo. Não adianta usar isso, porque taticamente eu acho o Dorival muito bom. Só que não adianta, tem que ter autoridade fora de campo para colocar esses caras para jogar. Entendeu? Estão lesionados. Agora estão lesionados, né? Do Esporte Clube Corinthians Paulista. Elenco horrível, entraram de barriga cheia. Sem Garro esse time não existe. Parabéns para quem recusou proposta por Bagre Alberto e Garro de Vidro, Ralf. Vocês estão terríveis, né, velho? E o Dorival vai criticar? Vai, já critiquei na abertura, você não viu? Você não viu a crítica que eu fiz ao Dorival na abertura? Hein? Vambora, time falta de raça. Tô só pegando boa noite de vocês pra gente analisar, né, esse pós-jogo aqui do canal Café do Setorista, porque tem muita coisa, tá? Muita coisa pra gente falar, né, da partida do Corinthians, tá? Pra gente falar nesse jogo, tá? Olha só, primeira coisa que eu quero falar, hein? Primeira coisa que eu quero falar, Dorival Júnior, você nem sabe se vai ficar aqui no Corinthians no ano que vem, tá? Porque eu acho que, até de forma injusta, vão te julgar pela Copa do Brasil. Então, depende muito de você ganhar a Copa do Brasil. E já que você tá levando tudo no banho-maria, até chegar à Copa do Brasil, se acontecer algo lá, a culpa vai ser sua realmente.
E eu vou concordar com quem pedir a sua cabeça. Você precisa apertar mais esse elenco. Você precisa apertar mais alguns jogadores. Não adianta conversar com eles, combinar falas, né? Não tem ninguém querendo tumultuar o Corinthians do lado de fora, não. O problema do Corinthians é lá dentro. Tem muito jogador mimado no Corinthians e isso passa pela sua autoridade. E outra coisa, o Maicon não pode renovar com o Corinthians. Vocês viram o jogo que o Maicon fez hoje aqui? Ou o Corinthians acorda, ou o torcedor acorda, porque já tinha torcedor aceitando a renovação do Maicon. Já tinha torcedor aceitando a renovação do Maicon. Tinha torcedor, eu vi, na recepção do time, no desembarque, falando renova Romero. Eu não sei o que está acontecendo com a mentalidade de parte da torcida do Corinthians. Mas a gente não pode analisar as coisas pela emoção. Porque a emoção não alcança aquilo que vai além das análises. A emoção é um perigo. Então a gente fica, renova Romero, renova Maicon, renova Thales. Olha esses jogadores, gente. Olha esses jogadores, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deixa o like aqui, tá? Pra gente aumentando essa audiência. Pelo amor de Deus. E é isso mesmo aí que o Fábio falou. O Dorival deixou o cara até os 35 minutos do segundo tempo, um cara que não tava jogando nada. Então, Dorival, se você fechar com o Maicon, que vai embora você e ele. Tá certo? Porque o Maicon não pode renovar com o Corinthians. E a diretoria do Corinthians tem que parar com essa coisa de querer, vamos renovar para deixar o ambiente bom, vamos renovar para manter a amizade. Não tem esse papo de ambiente bom. Os grandes times, aliás, eram cheios de BO e eram campeões. Você pega o time do Corinthians de 98 e 99, ninguém gostava de ninguém. E era um time que ganhava tudo, ou quase tudo.